Dando continuidade ao nosso curso de redes neurais convolucionais, nessa aula nós vamos falar sobre convolução sobre volumes. Nós já vimos a operação de convolução, considerando aí apenas um canal. Imagina uma imagem, por exemplo, em escala de cinzas. Aí eu tenho apenas um canal, como se fosse uma matriz dessa aqui, representando a imagem. Mas uma imagem no padrão RGB, ela tem 3 canais. Eu tenho outras representações aí. Então, se eu tiver uma entrada aí com mais de um canal, né, eu digo que eu posso aplicar aquela operação de convolução sobre volumes. Eu imagino isso aqui com 3 dimensões, eu tenho aqui um volume. Então, uma imagem, vamos ver um exemplo aqui, como é que ficaria o resultado então de uma convolução quando eu tenho mais de um canal. Então, nesse caso, o filtro também tem que ter mais de um canal. Então, o filtro que eu vou aplicar aqui tem que ter o mesmo número de canais da entrada. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma imagem 6 por 6 por 3, o filtro tem que ter também essa última dimensão igual a 3, ou seja, essa última número de canais. Então, nesse caso aqui, filtro 3 por 3 por 3. O resultado dessa convolução tem apenas uma dimensão. Nesse caso aqui, 4 por 4. Então, vamos entender como que a gente chega nesse resultado. Basicamente, a ideia é aplicar esses filtros para cada camada desse aqui, né, desse filtro, ou seja, cada canal desse, eu faço aquela operação de convolução, aquele somatório das multiplicações, né, colocando ele em cima de cada um desses canais aqui, ó. Eu pegaria essa primeira camada, né, esse primeiro canal aqui, e colocaria em cima do primeiro canal, da primeira dimensão da entrada aqui, e faria aquele somatório. Depois eu somo com o resultado do segundo canal aplicado ao segundo canal do filtro. E somo também com o terceiro canal aqui, sobreposto aqui ao terceiro canal da entrada, para encontrar essa primeira posição. Então, basicamente, essa operação é um somatório aí dessa multiplicação, elemento a elemento, dos 3 canais. Então, é como se eu pegasse esse filtro, né? Tem 3 canais, sobreposto aqui na imagem, com 3 canais, e fizesse o somatório para cada canal desse aqui, separado, e depois somasse tudo para dar o resultado aqui dessa primeira célula do resultante. Então, isso faz sentido porque, assim, se eu estou pensando na imagem como 3 canais, o resultado, a cor que eu tenho da imagem é a combinação de cada um dos 3 canais, por exemplo, no padrão RGB, do vermelho, verde e azul. Então, quando eu aplico um filtro, o resultado é apenas uma célula aqui que resume essa operação nos 3 canais. Ok? Tá bem claro isso? Então, depois, o restante é igual à operação de convolução tradicional lá. Depois eu dou um passo para a direita, né? Para encontrar o segundo elemento ali. Ou seja, dou um passo para a direita aqui e faço a mesma operação. Somando a multiplicação desse pedaço aqui da imagem com o primeiro canal do filtro, o verde aqui com o segundo canal do filtro e o azul com terceiro canal do filtro, somando tudo eu chego à segunda célula aqui. Aí continua o processo, deslocando mais um passo para a direita. Pode também ser mais de um passo, né, se eu estiver usando algum stride. Então eu posso dar um passo maior que da mesma forma. Só que agora considerando esses canais. E aí eu acho o 4º elemento, depois desloco um passo para baixo, como eu já tinha feito antes, depois para a direita até chegar na última célula. Então, em resumo, é a mesma operação de convolução que a gente tinha feito antes, só que eu penso aí em cada canal aí separado e somo tudo para encontrar uma célula no resultado. Ok? Bom, além disso, eu posso ter múltiplos filtros. Então, um filtro, ele serve para detectar algum tipo de característica aí da imagem. Então, a gente já discutiu nas aulas anteriores aí, né? Eu poderia, por exemplo, ter um filtro para detectar essas na horizontal, um outro filtro para detectar essas na vertical.
outro filtro para detectar um determinado tipo de inclinação de aresta, um outro para detectar, por exemplo, uma imagem é mais clara ou mais escura, regiões aí da imagem, de claridade da imagem, reflexo, etc. Eu posso ter diversos tipos de filtro. Então, a ideia numa rede convolucional é aplicar realmente vários filtros, não apenas um. Então, aplicar múltiplos filtros para que cada filtro desse consiga determinar um conjunto de características aí daquela imagem. Então, quando eu faço isso, eu pego a imagem de entrada aqui, aplico um filtro que vai me dar aqui, então, um resultado aqui nesse formato de uma única dimensão. Se eu aplicar nessa mesma imagem um segundo filtro, com 3 canais aqui nesse exemplo, eu tenho um outro resultado aqui. Então, esse resultado aqui, eu vou ter uma matriz dessa para cada filtro que eu aplicar nessa imagem de entrada. Então, eu posso ter múltiplas matrizes aqui também nesse resultado, o que me dá que eu posso organizar dessa forma aqui, ó. Se eu estivesse colocando também vários canais, mas na verdade são vários filtros. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho filtros, tenho 3 canais aqui na imagem e no meu filtro, mas se eu tenho apenas 2 filtros, esse resultado, então, vai ter 2 na segunda e terceira dimensão, que é exatamente o número de filtros. Se eu tiver 10 filtros, então eu vou ter o resultado aqui 4 por 4 por 10. Então, no final das contas, eu vejo esse resultado como se fosse um volume também, de acordo com o número de filtros, cuja dimensão é o número de filtros. Então, essa que é a ideia de aplicar esses filtros nessa operação de convolução. Ok? Então agora, nas próximas aulas, nós vamos ver como que então a gente pode organizar isso para formar uma camada convolucional, uma rede neural.